Meus irmãos, como a palavra de Deus nos revela que nós já estamos vivendo os últimos dias, já está tão próximo à vinda de Jesus Cristo. E eu lendo a palavra de Deus aqui em Daniel, capítulo 11, versículo 31, e aqui em Daniel, como os irmãos sabem, já é Antigo Testamento, ainda não é o Novo Testamento. E Daniel já era um profeta, e a ele foi dada uma revelação no capítulo 11, versículo 31, que fala sobre o anticristo. E é muito bom que os irmãos, nos seus tempos vagos, leiam sobre isso, pois irão entender que aqui no capítulo 11, versículo 31, vai nos falar grandemente da besta, do anticristo, que diz assim: e sairão a ele uns braços que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão um contínuo sacrifício, estabelecendo a abominação desoladora. E aos violadores do concerto ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proezas. Ou seja, o que esse versículo quer nos falar é que o anticristo vai entrar na terra de Jerusalém, como está escrito lá no princípio, lá tanto em Gênesis fala, como em Apocalipse também fala, que Satanás, quando ele foi lançado lá de cima, fala em Isaías também fala, quando ele foi lançado lá de cima, como os irmãos sabem, ele habitava nos céus, e ele era ele era a estrela da manhã, a alva. Então, ele disse que ele ergueria o trono dele na banda do norte. Como os irmãos sabem, onde a guerra está mais assolando é na banda do Oriente Médio, para a banda do norte. Então, vocês podem ver que essas guerras que estão acontecendo lá para a banda de Jerusalém, de Israel, aquilo ali já é se cumprindo a palavra de Deus. E ele aqui diz que com lisonjas perverterá. O que é lisonjas? Lisonjas são palavras. Lisonjas são palavras que faz com que a pessoa que está sendo lisonjeada caia na enganação daquelas palavras e se ponha a aceitar o que aquelas palavras estão sendo ditas. Então aqui diz: e aos violadores do concerto. Ou seja, quem são os violadores do concerto? O povo. Ele violará o povo, o concerto. Qual é o concerto? O contínuo sacrifício. O concerto é justamente o sacrifício que Cristo fez na cruz, dando a sua vida por nós. Por o homem veio o pecado, que foi por Adão, e por Jesus Cristo veio a redenção do pecado. Onde ombrou o pecado, que foi em Adão, superabundou a graça, que foi Jesus Cristo. Ou seja, se pelo homem veio o pecado, pelo homem veio a redenção do pecado, que foi por Cristo. Então, ele vai retirar esse sacrifício que Jesus Cristo, ou seja, vai banir a palavra de Deus, vai retirar tudo que é de Deus, pois a palavra que quando fala anticristo é uma coisa contrária às coisas de Deus, ou seja, anticristo é contrariando a Cristo, é algo que é contra Cristo. Então, ele aqui vai nos dizer: e aos violadores do concerto eles com lisonjas, ou seja, ele com lisonjas, o anticristo com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proezas, e os sábios entre o povo ensinarão a muitos. Todavia, ou seja, todos eles cairão pela espada, pelo fogo e pelo cativeiro. Ou seja, já começou a perseguição grande, já a perseguição contra os evangélicos, contra os cristãos, já vem de muito tempo, mas está se cumprindo o Apocalipse. Meus irmãos, é tempo de edificar a casa, pois o tempo já está próximo à vinda de Jesus Cristo.